bem-vindos ao Palpiteiro. Esse é o meu palpite sobre Caninos Brancos. Essa obra lindíssima, redigida por Jack London em 1906, um clássico que, apesar de contar uma luta pela sobrevivência, tem tudo para ser adorado por qualquer amante de cachorros, amante de animais. Essa é a luta de um animal, a luta de um lobo branco pela sobrevivência no Alasca cruel e gelado, e a gente já vai ver que eu não estou exagerando nessa descrição. Mas antes preciso registrar aqui o elogio para a tradução. Mandou muitíssimo bem, deu show e vai ser persistentemente elogiado, vai ser insistentemente elogiado aqui nos próximos 7 minutos. Mas é claro que o elogio maior, os meus elogios aqui, que eu não pretendo economizar, ficam para o autor. Jack London foi um gênio capaz de traduzir o espírito daquela época, o Zeitgeist da época. Zeitgeist, todo mundo sabe o que é, uma expressão usada por gente muito pedante, que vem do alemão, significa espírito do tempo. É a soma da atmosfera cultural de uma determinada época. E se tem uma coisa que o Jack London fez bem, foi captar a atmosfera. O que era viver no frio extremo, o que era lutar pela vida a cada momento, a cada segundo. Uma das passagens mais assustadoras do livro é aquela logo no começo, que fala que a vida tornava-se uma ofensa. Bem aqui. Um ambiente tão cruel e tão brutal que tornava a própria ideia de que alguém pudesse sobreviver ofensiva. Em uma outra passagem, o autor fala que o ser humano que tenta sobreviver ali tem uma autoestima exacerbada, até que ele se sinta pequeno e limitado. Como essa é uma história sobre a mente e o coração do animal, a mente e o coração lupinos, também vale comentar aqui sobre a simbologia. Um aspecto interessante a ser ressaltado é que o lobo, para o norte-americano, não necessariamente é um animal que evoca aspectos positivos, moralmente falando. Um lobo é, de certa forma, visto como um animal traiçoeiro e covarde, que usa a força, usa a sua velocidade, a sua ferocidade para caçar criaturas indefesas. Todo predador faz isso, mas culturalmente o lobo costuma ser associado a um predador do mal, digamos. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. An hour of wolves and shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight. Diferentemente do que ocorre aqui no Brasil, em que o sorriso lupino, por exemplo, é um sorriso astuto, mas não necessariamente um sorriso desonesto. E aí que vem a genialidade do autor. Ele transporta o leitor para uma época onde o lobo, misturado à atmosfera gelada e a escassez de alimentos do lugar, criavam o horror. E essa palavra ele usou em mais de uma passagem do livro. A noite trazia o horror, e com o horror vinham os lobos. Sobre o aspecto traiçoeiro do lobo, logo nas primeiras páginas, uma descrição assustadora da capacidade, da crueldade do animal é que ele é capaz de contar munições. Um lobo numa matilha de 10 ou 12 animais sabe que a espingarda, a shotgun que os homens estão carregando não tem mais do que 6 tiros, então ele tem uma noção de que ao atacar, alguns dos deles serão abatidos, mas a vitória vai ser dele, ele vai prevalecer. Então essa malícia extrema do animal é mostrada logo nas primeiras páginas, e então a história muda, o foco da história muda para um dos filhotinhos, um dos sobreviventes de uma matilha, um híbrido, um cão-lobo, nosso Caninos Brancos, White Fang, que dá nome ao romance. E a partir daqui é só alegria e bastante sofrimento também para os amantes de cachorros. O Jack London teve uma capacidade genial de se colocar dentro da pele do animal. E a maneira como ele descreve a psique, a psicologia do cão-lobo, de como os instintos dele competem entre si, assim como ele tem um ímpeto feroz, o ímpeto da brutalidade, de destruir os seus inimigos, ele também sente medo, sente dor. E várias das passagens do livro são magistrais ao descreverem essa confusão de sentimentos que o animal carrega dentro de si. Nosso protagonista, o Caninos Brancos, ele se torna então um sobrevivente, alguém que aprende a se virar na marra. A violência dele é levada a um nível tão alto que certas passagens do livro mostram como ele é temido e odiado
pela sua própria espécie, mais do que outros predadores que eram só respeitados. O barro de Caninos Brancos tinha sido moldado até ele se tornar o que era: taciturno e solitário, desafeiçoado e feroz, o inimigo de toda sua espécie. Isso é o que o nosso protagonista violentíssimo se torna na sua luta pela sobrevivência. E é aí que entra em questão a principal discussão moral desse livro, que é um termo em inglês, uma expressão em inglês que diz nature versus nurture, basicamente natureza versus criação. As pessoas são boas ou malignas porque nasceram assim ou porque o meio as fez assim. Ele aplica essa discussão ao animal e, sendo o gênio que é, não responde essa pergunta. Todo o livro descreve como esses dois aspectos da realidade se fundem para tornar o nosso protagonista uma criatura tão bela e complexa como é o nosso lobo branco soberano das estepes. E como eu falei que eu ia insistir nos elogios, o português desse livro é lindíssimo, muitíssimo bem escrito. Inclusive, sabe aquele errinho do deparar? Tal pessoa se deparou com tal obstáculo. Vaza. Errado. Tal pessoa deparou com tal obstáculo. É um verbo não reflexivo, não pede a partícula ser. Então, eu deparei com meu amigo na rua. E mais de uma vez essa palavra aparece usada corretamente, o que de novo traz esse sorriso aqui para essa minha cara estragada. Sempre muito bom ver um tradutor com domínio tão eficiente da língua. Palmas e palmas e palmas. Uma outra curiosidade, é sempre bom ler livros mais antigos, porque às vezes a gente acaba reparando na origem do clichê. Todo mundo já deve ter visto um desenho animado quando o vilão poderoso acaricia um gatinho no seu colo enquanto fala maldades. Pois é, até onde eu sei, esse clichê teve origem no Poderoso Chefão. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel or for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Even though my wife is godmother to your only child. But let's be frank, you never wanted my friendship. And you were afraid to be in my debt. I didn't want to get into trouble. I understand. You found paradise in America. You had a good trade, made a good living, police protected you, and there were courts of law. You didn't need a friend like me. But now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder for money. Da mesma forma que o vilão de lábios finos, esse é um clichê muito explorado, em que visualmente o vilão nas histórias costuma ser feioso, com a boca fina, tem até a expressão thin villainous lips. Aqui um dos vilões do livro, que é um dono perverso do Caninos Brancos, um dono temporário dele, tem esses lábios finos, que são frequentemente lambidos pela língua nervosa e maldosa. Essa associação de características físicas com características morais acontece, ela é usada na literatura e no cinema e ela parece não ser tão recente assim. E como a nossa história se desenvolve no Alasca, as descrições do gelo são belíssimas. Logo de cara, o autor brinda a gente com um lobo com pelo eriçado coberto de gelo. As descrições são extremamente vívidas e, perdão pelo clichê, transportam o leitor para aquela época. Não só o leitor se vê dentro da pele do animal, compelido ali a experimentar as mesmas sensações, como também sente o inferno que o inverno é capaz de trazer. E o Netflix já tem uma historinha, uma animação razoavelmente competente chamada White Fang, Caninos Brancos, mais ou menos uma versão Disney desse livro um pouco sangrento que a gente tem aqui em mão, com personagens um pouco menos maldosos e lutas um pouquinho menos violentas, mas vale a recomendação. Tá aqui. Agora, some esse Netflix e voltemos ao livro. E se for sobrar
uma criticazinha minha, às vezes parece que a resistência e a força física do Caninos Brancos são um pouquinho exagerada. Quem sou eu para criticar um dos clássicos? Mas eu fico imaginando, se um lobo passasse pela quantidade de ferimentos e surras que o nosso Caninos Brancos passou, acho difícil que ele continuasse de pé. Caninos Brancos sofre muito e não vou fazer piadinha com vida de cão. Até porque seria uma vida de lobo. Acho que essa vai ter que sair na edição, ficou muito ruim. Então o que a gente tem aqui, enfim, é um livro lindíssimo da luta pela sobrevivência de um animal que tenta controlar os seus instintos e lutar pela própria felicidade no fim das contas. Fica aqui o meu elogio mais uma vez à tradução e se alguma vez eu pudesse agradecer ao Jack London por ter feito essa história tão linda, tão inspiradora, eu agradeceria com certeza. Quem lê vai se emocionar muito com o sofrimento e também com as vitórias do nosso lobinho, beleza? Espero que tenham gostado e espero que gostem muito da leitura, tanto quanto eu gostei. Até o próximo palpite.